ser que vocês idealizaram no passado aqui um casamento, mas de alguma forma você tá na energia da lua invertida. É no sentido de quando você aterriza e você reconhece a realidade, sabe? Qual é a realidade? A torre. Não existe base, não existe solidez. Existe muita ilusão. Pode ser que existe muita ilusão por parte dessa pessoa que te manipula aqui, né? Por algum motivo. Aqui existe alguém que acredita numa verdade. Qual que é a verdade? Raposa, você vai materializar essa situação comigo. Por quê? Porque aqui tem uma regra. Aqui tem uma questão aqui que é a sua palavra, você disse, entende? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Você está fazendo aqui agora mais uma leitura intuitiva, canalizada através do tarô. Aqui estamos muito bem protegidos e guiados sobre o meu amado São Miguel Arcanjo, é ele quem me ancora aqui nas tiragens, tá? Desejo de verdade poder passar aqui uma boa mensagem para vocês, hoje para o signo de Áries. E é isso, tá? Leve daqui aquilo que fizer sentido para sua vida, tá? Eu vou ficar muito feliz também em estar te acolhendo através do WhatsApp. Lá eu faço as leituras particulares e é isso. Se caso você sentir de continuar essa tiragem aqui de modo particular, eu estou disponível no WhatsApp, tem aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá. Signo de Áries. Hoje eu vou estar iniciando com o baralho cigano. Vamos saber então que a espiritualidade tem para a vida de Áries, por favor. Áries, gratidão, gratidão, espiritualidade. Signo de Áries. Áries. Vamos lá. Raposa. Por favor, o que mais? Virou na minha mão. A árvore. Signo de Áries. O que mais? A cobra estava no fundo do deck, assim que eu comecei a tirar as cartas. Mas ainda assim eu embaralhei mais e ela saiu. Olha só, aqui na sua leitura a gente tem a carta da raposa, que me fala muito de estratégia. A raposa, ela não age de forma impensada, certo? A raposa, ela sempre age de uma forma inteligente, ela é astuta. Então, pode ser que tenha alguém aqui que tenha um planejamento, tá? E aqui é um planejamento, pode ser que a longo prazo. Eu não vejo aqui muito uma coisa assim, eu preciso agir no agora, tá? Por quê? Eu tenho a carta da árvore, que me fala dessa coisa da paciência, da construção. Uma árvore, para ela se frutificar, para ela se tornar um tronco, né, bem firme, para ela se fortalecer, leva anos, certo? Então, aqui eu vejo muito essa coisa assim, tem alguém assim, planejando uma questão, e isso é a longo prazo. Junto aqui eu tenho a carta da cobra, então pode ser que essa raposa esteja lidando com uma pessoa manipuladora. Então existe aqui uma questão assim, eu não vou falar, me veio a palavra perversa, né? Adeque à sua realidade, mas tem aqui sim uma pessoa lidando com alguém difícil. Então, para isso, para essa situação, eu preciso agir com esperteza. Mas pode ser também que eu esteja falando com uma pessoa que esteja lidando com alguém que tem essa questão aqui muito de querer manipular uma situação, né? E talvez aqui também seja para você uma leitura de aconselhamento. Talvez a espiritualidade já esteja te dando, te passando esse aconselhamento desde já. Qual? Haja com esperteza, haja com estratégia, haja com calma, tá bom? Eu vou abrir com o tarô completo para a gente entender. Eu tenho a carta do anel aqui, a carta da aliança. Pode ser que a gente esteja falando de um casamento? Pode.
Mas pode ser também que seja um outro tipo de aliança aí que você tenha com essa pessoa, por exemplo. Pode ser um âmbito de trabalho, eu tenho um contrato com o meu chefe. Então eu preciso agir com esperteza para. Eu não estou falando aqui de uma esperteza para o lado ruim. Aqui é alguém que claramente te manipula no contexto, né? Adeque isso à sua realidade. Mas eu tenho aqui uma raposa, eu tenho a cobra. Então aqui eu tenho duas personalidades, entende? Eu não sinto que seja a mesma personalidade. Eu poderia sim falar de uma pessoa que age por manipulação no contexto e com estratégia, sim. Mas é que eu não sinto isso. Eu sinto que é uma pessoa que manipula e isso está muito atrelado assim à natureza dessa pessoa. Essa pessoa, talvez ela possa fazer isso com outras pessoas também, no entorno dela, mas aqui eu tenho uma raposa que age com esperteza e aqui na tiragem é muito interessante, porque a raposa ela tá assim, ó. Depois eu vou explicar o que que tá entre a raposa e a cobra, mas a raposa está assim para mim. Ou seja, ela está olhando, observando essa cobra. Ou seja, ela está agindo com esperteza, certo? Então, aqui não é muito. As cartas não saíram juntas. Primeiro saiu a raposa, depois saiu a árvore. Então, eu sei que aqui você tem uma aliança com essa cobra, tá? Com essa pessoa que está, né, sendo representada aqui nessa tiragem pela cobra. Pode ser um relacionamento? Pode ser até um namoro, né, de muito tempo. Pode ser uma questão de trabalho, pode ser uma pessoa da sua família? Pode. Então, aqui existe um vínculo forte, e eu acredito de muitos anos, porque a aliança ela traz essa coisa. Tem um vínculo forte aqui com essa cobra. E eu sinto que você quer sair do entorno dessa cobra, você quer sair do convívio dessa pessoa. Por quê? Eu tenho a carta da cegonha junto com a árvore. Essas são as duas cartas entre a raposa e a cobra. Ou seja, eu sinto que essa raposa tem a estratégia de novos ares, novos rumos. Eu quero seguir uma nova direção na minha vida. Só que eu preciso agir com maturidade, paciência e estratégia, certo? E tem um outro detalhe aqui nessa leitura. Existe aqui uma terceira energia nessa leitura. Aqui tem algo oculto sobre uma outra pessoa e eu, através da carta da cigana, eu sinto que é uma mulher, tá? Tem uma terceira energia nessa sua situação, tá? Então, eu vou abrir aqui com o tarô e é interessante porque quando eu tirei as duas últimas cartas, foram a carta da cigana e o livro. O livro fala dessa coisa oculta, de algo guardado, de um segredo. Por algum motivo eu quis colocar essas duas cartas que saíram juntas de fora da tiragem. Então aqui eu tenho uma situação e aqui eu tenho uma outra situação. Eu sinto que você está lidando com essa situação aqui, com a cobra, nesse momento. Mas eu sinto que existe uma questão aqui, fora desse contexto, e que por algum motivo tem relação, tá? E a gente vai entender melhor do que se trata, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui o tarô. Vou pegar esse tarô novo aqui. Vamos lá. Vou tirar as energias, tá? Vou pegar primeiro a energia da raposa, depois eu vou pegar a energia da cobra e depois eu vou pegar a energia da cigana. Olha só, junto com a cigana, a carta da cigana, ela representa uma mulher intuitiva, né? Quando eu tiro o Lenormand, que é o baralho cigano, eu sinto muito a energia da imperatriz, quando sai a cigana. Então eu não sinto aqui uma coisa. Sim, tem uma coisa oculta, mas eu não sinto aqui nesse lado de cá, e depois eu vou confirmar com o tarô, né? Mas eu não tô sentindo uma coisa ruim aqui. Eu sinto sim uma coisa ruim aqui, até porque eu tenho a carta da cobra. E eu tenho a cegonha. Essa raposa, eu tenho certeza que essa raposa, né? Pode ser você, tem essa vontade de ir para novos ares, mas aqui tem alguém que tem uma aliança com uma pessoa que está personificada na cobra. Então, o significado da cobra tem muito essa coisa, essa,
esse jogo de manipulação, tem uma energia ruim nessa carta, entende? Até porque, né, de acordo com a sequência aqui também, sabe? Eu tô sentindo muito isso. Vamos lá, por favor. Energia da raposa. Ai, não cortei bem. Vamos lá. Energia da raposa, por favor. Raposa. Qual é a energia da raposa? Tá. Então aqui eu tenho já. Eu tenho a Imperatriz invertida. Pode ser sim uma mulher ou não, tá? O que que a Imperatriz invertida me fala? Se for um relacionamento entre duas pessoas, independente de qual o tipo de relacionamento, eu posso estar falando de uma pessoa que não sabe equilibrar. Eu sinto aqui um desgaste, porque eu tenho a Imperatriz junto com a Estrela. Aqui é uma pessoa que se doa demais numa situação. E se você for uma mulher, pode ser que te falta essa coisa assim da nutrição, sabe? Mas é a própria nutrição. E se você for um homem também, que é muito, a gente fala muito da energia feminina, o Yin, essa coisa de você se valorizar, essa coisa de você se nutrir, sabe? Então aqui tem uma pessoa que faz demais. E com a carta da estrela invertida, eu sinto alguém assim desgastado, eu sinto um desgaste. Nesse deck aqui, que não é o deck completo, eu sinto a estrela invertida junto com a imperatriz, uma pessoa que não se nutre. Aqui tem muito uma coisa assim, ó, de se esvaziar pro outro. Por quê? Porque aqui eu tô falando de manipulação. Aqui pra mim só tá confirmando. E tem assim, todas as cartas relacionadas à raposa estão invertidas, tá? Sacerdotisa, sim, você oculta alguma coisa nessa história, ou você é uma pessoa que guarda muito. Através do que essa cobra, que é essa pessoa que te fala, você guarda muito. Você não debate. Eu sinto muito essa energia assim, ó. Se é um fardo que você tá carregando, se você tá desgastado ou desgastada nessa história, eu sei que você está nessa energia aqui, ó, da sacerdotisa invertido. Eu não aguento mais. E aí, por isso que você age com muita esperteza, porque você sabe que você está lidando com uma pessoa muito esperta, porque a cobra é uma pessoa muito esperta, é uma pessoa que manipula. Ela também tem essa destreza de saber o que você quer. Com certeza, essa pessoa já sabe que você não quer mais estar nesse contexto. Então, por isso, aí é que ela age de forma manipuladora. E aí, o que que ela pode estar fazendo, né? Te desgastando, te sobrecarregando, porque se eu te dou tarefas, né, se você é uma pessoa, no- aqui eu posso estar falando com uma pessoa amadurecida, no sentido de eu tenho uma aliança com essa pessoa, eu tenho uma responsabilidade aqui com essa pessoa, então por isso eu sei o que eu preciso, eu sei que eu tenho obrigações aqui, então não é algo que eu vou dar as costas da noite pro dia. Mas, o que que acontece? A jogada dessa pessoa é essa, porque ela te conhece, né? A cobra é muito esperta, é astuta. Ela, ao contrário da raposa, ela age no impulso. Então, ela ataca no impulso, ela usa o seu poder, né? O que ela tem de esperteza, ela usa de forma impensada. Mas eu sinto também essa coisa assim da esperteza, assim, de agir de ter uma mente muito ágil, entende? Então aqui não é uma pessoa que pensa muito para poder agir. Talvez isso pode ser uma dica para você, né, de como que você deva agir com essa pessoa, porque essa pessoa ela é impulsiva. E aqui eu sinto, junto também aqui na tiragem aqui sobre a raposa, eu tenho muito essa coisa assim, eu tenho desejo de caminhar diante aqui dessa cegonha, que são novos rumos, tem essa coisa assim do renovo, né? Eu já não quero mais do mesmo. Eu tenho essa vontade de ir, né? Então, ir para o novo. Mas aqui tem, junto com o carro invertido e a morte invertido, é meio que um adiar. Eu já tenho essa consciência, esse despertar de consciência já aconteceu, é um renovo na minha vida? É, mas infelizmente agora eu não posso. Por quê? Porque você está sobrecarregada ou sobrecarregado num contexto aqui, com uma pessoa que te manipula e ela sabe que te manipula através do desgaste.
eu te desgastando, eu sei que você não sai, né, desse contexto. É bem complicado. Vamos lá. O que mais? Agora eu vou acessar aqui a energia da cobra, por favor. Vamos lá. Olha, aqui eu tenho a torre invertido que me fala muito de uma situação que já não existe base sólida para continuar. Só que eu não aceito. Então aqui existe uma recusa em aceitar que essa situação, esse relacionamento já não prospera, isso aqui já não tem mais base, isso aqui já não anda, não caminha, mas eu resisto. Eu resisto em acreditar. Aqui todo mundo já sabe da realidade. Aqui não existe estrutura mais, não existe base, entende? Essa torre ela já caiu, porém existe uma resistência. Então, se eu estou falando aqui de um fim de um relacionamento, essa pessoa ela não aceita, que aqui já não existe mais uma conexão suficiente para continuar, entende? O que mais? Então, por isso que ela age dessa forma. Então, já que não existe, eu não aceito, e aí então eu vou, como eu te conheço muito bem, eu vou agir de uma forma que você se sinta sobrecarregado, exausto, sem vitalidade para seguir adiante no que você planeja, tá? Então aqui, essa energia que essa pessoa te emana é uma energia muito negativa. E aí confirma o que eu acabei de dizer. Sem vitalidade, que é a carta do sol invertido, né? Essa energia dessa pessoa te emana essa falta da energia, sabe? Sabe a energia vital? Aqui você não tem. Então, se eu não tenho vitalidade para seguir com os meus projetos de vida, aquilo que eu quero para minha vida, como? Como que eu faço, né? Eu não tenho força. E é isso o que essa energia dessa pessoa faz. No fundo do deck, eu tenho o julgamento, ou seja, eu acho que você está vivenciando, ambas as partes estão vivenciando muito forte nos últimos tempos essa energia de já não é mais, porque o julgamento ele traz essa verdade. Aqui, na imagem do julgamento, eu tenho um anjo tocando uma trombeta. Geralmente, todos os decks do tarô com julgamento vem essa coisa do anjo, trazendo uma anunciação divina, julgando, que isso linka muito com a torre, porque é uma verdade. Qual que é a verdade? Não existe mais base, não tem por que a gente continuar dessa forma, né? Isso aqui é um fim, aqui é um relacionamento falido. Só que existe uma pessoa que não aceita, por algum motivo, pode ter sim questões psicológicas aqui, né, de não aceitação. É, e desse lado aqui também eu sinto que tem muito isso, porque pode ser talvez uma culpa. Eu tenho que estar nessa situação por causa de X situação que já aconteceu e eu preciso estar aqui, sabe? Eu vou tentar analisar aqui melhor por quê, por que que essa raposa não consegue se desvincular aqui dessa aliança, por favor. Essa leitura vai ficar longa. Vamos lá. Por que que essa raposa não consegue se desvincular da cobra, por favor? O que mais? Saiu a lua invertida. Eu tenho um mago sobre o anel. O que mais? Clarifica o mago. Tá. Aqui existe uma promessa de aliança. Por quê? Porque eu tenho o mago sobre o anel, sobre a carta da aliança, e eu tenho o julgamento, que me fala realmente aqui no sentido de julgamento. Por quê? Porque aqui essa carta ela sai em cima da cobra. Então eu sinto que essa pessoa, ela te cobra algo que você pode ter prometido. Aqui tem uma questão social, tá? E eu tenho a carta do Hierofante me confirmando tudo. A carta do Hierofante, ela fala muito dessa coisa de padrão, regra social, regra de sociedade. Tem alguma coisa assim, sabe? Por algum motivo você sente que isso, e ter idealizado isso no passado, porque pode ser aqui que vocês idealizaram
um relacionamento, um casamento, tá? Sendo bem objetiva. Pode ser que vocês idealizaram no passado aqui um casamento, mas de alguma forma você tá na energia da lua invertida. É no sentido de quando você aterriza e você reconhece a realidade, sabe? Qual é a realidade? A torre. Não existe base, não existe solidez. Existe muita ilusão. Pode ser que existe muita ilusão por parte dessa pessoa que te manipula aqui, né? Por algum motivo. Aqui existe alguém que acredita numa verdade. Qual que é a verdade? Raposa, você vai materializar essa situação comigo. Por quê? Porque aqui tem uma regra. Aqui tem uma questão aqui que é a sua palavra, você disse, entende? Você disse que iria cumprir com essa palavra. Então aqui, de alguma forma, pode ser que você fique muito nessa de eu falei, né? E pode ter aqui também questões, quando eu falo de questões sociais, a gente pode estar falando também da família dessa pessoa, talvez a sua família, pode ser que sejam famílias conhecidas, né? Enfim, é bem complicado. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um aconselhamento para você. Por algum motivo existe algo aí que está sendo ocultado. Quero só assim. Essa carta, Cinco de Espadas, ela me traz uma coisa assim, de uma disputa, mas ela tá invertida. Então eu sinto que é muita sua energia aqui. Eu já não quero mais brigar, eu já não quero mais competir por algo. Se existe questão material aqui também, eu já não quero mais essa coisa assim de ter que fazer pelo simples fato de alimentar o ego de pessoas, sabe? Tem uma pessoa aqui clarificada e que planeja essa saída, mas é difícil. É difícil esse contexto, né? Talvez seja até um aconselhamento aqui para você. Desapegue dessa questão egocêntrica de ter que disputar por algo. Saia dessa questão, entendeu? A roda da fortuna. Tem alguma situação que prende você nessa história que está para mudar, e aqui é uma mudança para melhor. Aqui tem um recomeço, tá? Eu tô sentindo esse valete de ouros muito um recomeço, assim, ó, recomeçar do zero, sabe? Eu vou adiante e eu vou recomeçar do zero, eu vou aprender, eu vou, sabe, seguir meus objetivos, os meus sonhos. Porque eu sinto que nesse lugar aqui você tem que viver muito para essa pessoa e eu tô sentindo que é muito assim, tem uma coisa assim, ela e a família. Você tem que lidar com essas pessoas, aqui não é só ela. Porque eu tenho o Hierofante aqui, que é a carta do Papa, sabe? Olha, tem uma questão material aqui. Tem três de ouros, é o que essas pessoas querem de você. Que você colabore, que você faça, né? Por favor, clarifica essa cigana aqui, o livro e a cigana. Aqui eu não vejo contato. Eu sinto que é uma terceira energia, eu sinto que você oculta algo sobre essa cigana, tá? E aqui existe sim um planejamento de algo, mas eu sinto que é a longo prazo e eu sinto que é assim muito de você. Essa carta 3 de paus, ela fala de algo que eu quero, fala de planejamento, mas fala de algo à distância. Eu não tenho ainda essa situação, por isso que eu me planejo. Não tem muito o que fazer agora, eu preciso me planejar. Então, por isso eu analiso algo de longe. Pode ser sim que você tenha algo a resolver com uma terceira energia nessa história, sabe? Eu sinto isso. Porque eu tenho um livro que fala de coisa oculta, fala de segredo. E por algum motivo aqui você. Aqui tem um mais de copas invertido. Então aqui é uma forma errada de administrar um sentir, sabe? Dois de copas, confirmação. Aqui é o que você idealiza. Aqui é a sua situação atual. Você idealiza um relacionamento, você idealiza encontrar com essa pessoa, você tem sentimentos por uma outra pessoa, tá? Só que por algum motivo tem um ás de copas invertido. Tem algo, pode ser que seja algo nesse seu planejamento que não deu muito certo. Talvez devido a essa situação aqui,
que está acontecendo no agora. Olha, eu tenho uma pessoa cansada, tem um guerreiro abatido aqui, certo? Então é isso. Mas existe o desejo de movimentar. Só que por algum motivo você ainda está travando uma batalha no seu dia a dia, né? Isso aqui está muito atrelado ao seu dia a dia. E por isso você precisa ficar mais em off, né? Você precisa ficar mais... Olha a carta, olha aqui a confirmação. 10 de paus. Você realmente está muito sobrecarregado ou sobrecarregada nessa história. Então vamos lá. Por favor, um aconselhamento aqui para essa pessoa. Vou tirar uma carta do tarô e vou tirar um aconselhamento do oráculo, tá? Aconselhamento. Olha, aqui vem o 8 de ouros e ele me vem muito falando sobre essa coisa do... Eu senti de falar estudar, sabe? O 8 de ouros, ele se planeja, tem uma certa maturidade aqui, ele sabe que não pode mesmo meter os pés pelas mãos. Aqui não é uma questão assim, porque é ouros. Então aqui, para mim construir algo sólido, se eu quero idealizar uma coisa com alguém, mas eu tenho uma responsabilidade aqui não existe ilusão. Você já sabe quem são essas pessoas aqui, né? Você já sabe a realidade. Só que por algum motivo, né, você ainda se prende a isso. Por quê? Porque, de alguma forma, existe aqui alguma coisa que pode ser que você tenha prometido no passado, pode ser que você tenha verbalizado isso para muitas pessoas e, de certa forma, essas pessoas te cobram de cumprir com isso, né? Mas aqui, eles me falam que existe sim uma forma. Eu tinha a roda da fortuna aqui no fundo do deck, né? Me falando que essa questão pode ser mudada, que a roda gira. Então, assim, no momento eu tô em cima, outro momento eu tô por baixo. Então, assim, aqui é o fluxo da vida. Então, nada dura para sempre. E para tudo se dá um jeito. Por quê? Porque aqui a gente está lidando com a verdade, né? Quando a gente lida com a verdade, é um sinal divino de que existe sim jeito para isso, existe sim alguma forma de lidar com isso, tá? Então, aqui o 8 de ouros vem falar: procure recursos, procure uma forma de agir nessa situação, porque você é a raposa. Então, aqui eu estou falando de uma pessoa inteligente, não é uma pessoa que nasceu ontem. Então, você já tem reconhecimento dessa energia aqui dessas pessoas. Então, é hora de você buscar caminhar, mas aqui é um ouros, né? Não é paus, não é energia de espadas, né? Não é uma energia dispersa. Aqui é uma energia de ouros, que é algo assim, é você construir com sabedoria e amadurecimento, tá? Oráculo, por favor. Aconselhamento aqui do oráculo. Tá? Reconheça e celebre a prosperidade na sua vida. Durante a leitura, eu senti que tem alguma coisa aqui também a ver com matéria, né? Se sair dessa situação requer para você deixar para trás alguma coisa, eu sinto que eles estão te aconselhando a continuar, seguir em frente. Por quê? Porque você está indo em busca da sua verdade, a sua paz nesse momento. E eu sinto até que não é muito o momento de lidar com essa terceira energia, é o momento de você se nutrir. Porque eu tinha aqui uma imperatriz invertida. Então você precisa se nutrir. Como? Através dos recursos, né? Você precisa estudar essa situação, tá? Porque aqui tem prosperidade na sua vida. E como que eu prospero? Movimentando. Se eu estagno, porque aqui tem uma energia de estagnação, né? Então, se eu me estagno, eu não movimento, eu não prospero. Deixe de lado as expectativas e abrace o desenrolar dos mistérios da vida. Eu sinto que tem muito uma coisa aqui, uma coisa mágica te ajudando aqui. Tem algo no oculto te ajudando, sabe? Tem algo no oculto te ajudando aqui. Tem uma energia espiritual aqui. Pode ser algum guia, pode ser algo que você tenha uma devoção aí. E pode ter certeza. Pode ter certeza. E não sei se te ajuda, te confirma alguma coisa, mas aqui na carta, essa é a carta do ninfa da floresta. Então, existe algum guardião aí cuidando de você nessa história. Então, se ancore na certeza de que essa força está te guiando, tá? Não se sinta perdido, não se sinta entristecido.
é a hora de você caminhar com o que você tem, para você poder construir o seu futuro. Porque eu tenho aqui uma pessoa que idealiza sim o futuro, tá bom? Então é isso. Gratidão e até o próximo vídeo.